A Bíblia contém diversas descrições impactantes. Através das suas sagradas palavras, Deus nos permite vislumbrar um reino ao qual os olhos humanos raramente têm acesso. Quando nos aprofundamos nas Escrituras, sedentos por conhecer mais sobre Deus, seus caminhos e seus planos, nunca saímos desapontados. Nas páginas da Bíblia, são revelados os mistérios do universo, dos céus e dos seres espirituais, permitindo-nos compreender melhor a natureza divina. Um dos mistérios revelados nas Escrituras é o dos Ofanim. Esses seres revelam a soberania do reino de Deus e proclamam o seu reinado. Em 597 a.C., durante o exílio babilônico, o rei de Judá, Joaquim, e um sacerdote chamado Ezequiel, juntamente com 10.000 judeus, foram capturados pelos invasores babilônios e levados para uma vila chamada Tel Abib. 5 anos após o exílio, Deus se aproxima de Ezequiel próximo a um rio em Shebaa, localizado na atual região do Iraque, e o consagra para o ministério profético, revelando-lhe uma visão extraordinária. Se inscreva em nosso canal e deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste. Se possível, se torne membro do canal para nos ajudar. A descrição dos Ofanim, na visão de Ezequiel, é algo indescritível, pois vai além do entendimento completo apresentado no primeiro capítulo do livro de Ezequiel. Nesse momento, encontramos um jovem sacerdote prestes a embarcar em seu novo chamado, como parte do grande plano de Deus para convocar Israel ao arrependimento. Deus escolhe abrir os céus diante dos olhos temporais de Ezequiel, e este contempla uma ameaçadora nuvem de relâmpagos flamejantes, avançando em sua direção a partir do norte. 4 seres resplandecentes brilham intensamente dentro da nuvem. Embora esses seres possuam semelhanças com a forma humana, estão longe de serem mortais. Cada um deles possui 4 faces, uma humana, uma de leão, uma de boi e uma de águia. Essas criaturas estão completamente cobertas de olhos, desde o topo de suas cabeças até as pontas de seus pés brilhantes como panturrilhas. Suas 4 asas possuem forma de mãos humanas, estendendo-se para fora e conectando-se com as asas de seus semelhantes, enquanto as outras envolvem seus próprios corpos. O profeta não se lembra dos nomes dessas criaturas, sendo apenas no capítulo 1 do livro de Ezequiel que se inicia o relato de suas visões. No entanto, no capítulo 10, os seres são identificados como querubins. Essas criaturas angelicais são as mesmas associadas às imagens da Arca da Aliança e são os anjos mais mencionados na Bíblia hebraica. Os querubins são conhecidos como guardiões do trono de Deus, o que faz sentido quando testemunhamos o que se segue na visão de Ezequiel. Inicialmente, Ezequiel fica fascinado e um pouco apavorado ao ver 4 querubins enormes e inspiradores flutuando em sua direção na visão. Esses anjos se movem rapidamente, indo e vindo como flashes de relâmpagos, guiados exclusivamente pelo Espírito de Deus. No entanto, o profeta também percebe a presença de uma roda sob cada querubim. Ele descreve a aparência dessas rodas como sendo brilhantes como topázio, e todas as 4 tinham a mesma aparência. Cada roda parecia ser composta por uma roda dentro de outra roda, movendo-se em qualquer uma das 4 direções, seguindo o rosto da criatura. As rodas não mudavam de direção. Conforme as criaturas avançavam, suas bordas eram imponentes e altas, e todas as 4 bordas estavam repletas de olhos ao redor. Essa descrição pode ser encontrada no capítulo 1 de Ezequiel, nos versículos 16 a 18. As rodas luminosas interligadas passaram a ser conhecidas como Ofanim, derivando da antiga palavra hebraica que significa rodas. Assim, os Ofanim, guiados pelo mesmo espírito que os querubins em uma relação simbiótica, são considerados a carruagem do trono de Deus. À medida que as visões de Ezequiel prosseguem, o motivo dessa designação começa a se revelar. Espalhada sobre as cabeças dos 4 querubins e dos Ofanim, Ezequiel vê uma deslumbrante abóbada de cristal. As palavras humanas são insuficientes para descrevê-la em sua plenitude, e ele a descreve como algo incrível. Acima da abóbada, ele vislumbra um trono vibrante e brilhante. Ele testemunha a semelhança da glória do Senhor. Diante da majestade da glória de Deus, Ezequiel se prostra imediatamente com o rosto no chão, e ouve uma voz poderosa do Todo-Poderoso, instruindo-o em sua missão de trazer o julgamento divino sobre a nação rebelde de Israel.
A Bíblia não menciona diretamente os Ofanim como seres angelicais. No entanto, os escritores apocalípticos judeus os classificaram como uma classe de anjos e os incluíram em sua hierarquia angelical, juntamente com os serafins e os querubins. Devido à sua singularidade de vida, seu poder sobrenatural e sua proximidade com o trono de Deus, além da multidão de olhos, os nomes dos Ofanim ainda são mencionados nas orações judaicas tradicionais, cantadas pelas congregações como parte do serviço matinal do Shabat. Os Ofanim e as sagradas criaturas vivas se erguem com grande entusiasmo diante dos serafins. Eles oferecem louvor, proclamando: Bendita seja a glória de Deus desde o seu lugar. Textos dos manuscritos do Mar Morto também contribuíram para a compreensão dos Ofanim como seres angelicais. Além disso, seções do pseudo-livro de Enoque, no capítulo 61, versículo 10, e no capítulo 71, versículo 7, descrevem os Ofanim, também escritos como Ofanim, como querubins e serafins, seres angelicais que nunca dormem enquanto guardam o trono de Deus. Independentemente de os Ofanim serem realmente seres angelicais ou apenas um mecanismo de transporte multidimensional movido pela energia divina, o papel deles é revelar a glória de Deus a Ezequiel e a todos os crentes que lerão seu relato e obterão uma nova visão da soberania de Deus. No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, é afirmado: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Em forma e função, os Ofanim na visão de Ezequiel revelam o reinado supremo de Deus sobre todo o universo. As próprias rodas multidirecionais nos lembram que servimos a um Deus que é onipresente, que pode estar em todos os lugares, em todos os momentos. Assim como o Espírito de Deus guia os querubins, esse mesmo Espírito habita nos Ofanim. Quando as criaturas se moviam, as rodas também se moviam. Quando as criaturas paravam, as rodas também paravam. E quando as criaturas se levantavam do chão, as rodas se erguiam junto com elas. Isso ocorria porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Essa unidade simbólica de submissão revela a autoridade suprema de Deus e seu direito de governar e reinar, demonstrando sua onipotência. Os olhos que cobriam as rodas e os querubins simbolizam a onisciência de Deus. Ele vê tudo e sabe tudo. O Dr. Roger Barrier lembra-nos que a palavra anjo significa mensageiro. Por exemplo, Hebreus 2 nos diz que os anjos foram os mensageiros que entregaram os 10 mandamentos a Moisés. Nesse sentido, os Ofanim podem ser classificados como anjos, pois eles literalmente transmitiram a mensagem do governo soberano de Deus a Ezequiel, a Israel e ao mundo inteiro por meio do relato bíblico da visão de Ezequiel. Em Efésios 6:12, somos informados de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra governantes, autoridades, poderes do mundo das trevas e forças espirituais malignas nas regiões celestiais. Deus deseja que os crentes estejam conscientes do mundo além do que nossos olhos temporais podem ver, para que, no grande poder do Senhor, estejamos preparados para enfrentar quaisquer planos que o inimigo tenha reservado para nós. Vivemos em uma sociedade de extremos. Em uma extremidade do espectro, há crentes que negligenciam os aspectos sobrenaturais de sua fé e se apegam a uma mentalidade naturalista que se baseia apenas em verdades doutrinárias para a vida cotidiana. Por outro lado, existe o extremo oposto, onde algumas pessoas estão tão envolvidas em seu fascínio pelo reino espiritual que perdem a utilidade prática nesta terra. No entanto, Deus deseja equilíbrio para cada um de seus filhos, uma abordagem que começa com os olhos abertos para a verdade. Um exemplo disso é encontrado no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 16, quando o servo de Eliseu se assustou com o inimigo ao seu redor. O profeta disse ao jovem: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, que viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É importante lembrar que o mundo em que vivemos não é o nosso lar definitivo. Existe um reino invisível onde batalhas são travadas por nossas almas.
Ao explorarmos as Escrituras e buscar o entendimento de Deus sobre as coisas sobrenaturais, nos aproximamos do reino de Deus. Gostaríamos de ouvir sua opinião sobre os Ofanim. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos e deixe seu like para nos ajudar.